abraço aqui,
Você pode se colocar de pé, querido. Pode deixar concluir o vídeo, Jéssica, sem problema algum. Você pode abrir a sua Bíblia no Salmo de número 77. Eu quero refletir com você sobre tudo que nós assistimos nesses quase 10 minutos de vídeo. Quantos sentiram saudade desse tempo aí? Levante uma de suas mãos. Que bênção. Eu assisti esse vídeo hoje, estava fazendo uma limpa no computador da igreja. E fui assistindo esse vídeo e comecei a me lembrar do salmo que nós lemos aqui na quarta-feira. Porque o Covid tirou isso da gente. Nós somos a igreja do abraço, nós somos a igreja do sorriso, nós somos a igreja do contato, somos a igreja do repartir do pão, somos a igreja das festas, do futebol. E por vezes nós, durante tanto tempo, nos acostumamos e vamos acabando nos acostumando a ser uma igreja apenas de culto do domingo à noite. Mas essa não é a Comunidade Batista Redenção. E aí quando nós olhamos para isso e às vezes nos leva a um sentimento talvez assim de caramba, quando isso vai acabar ou por que disso tudo, eu consigo me lembrar do Salmo de número 77, onde o salmista vai dizer, nos dois primeiros versículos, depois nós vamos pular lá para o versículo 11, mas nos dois primeiros versículos ele começa dizendo, clama a Deus por socorro, clama a Deus que me escute, quando estou angustiado, busco ao Senhor, de noite estendo as mãos sem cessar, a minha alma está inconsolável. Qual é o sentimento desse homem aqui? É de tristeza, não é verdade? É um sentimento de alguma coisa que está abatendo na sua alma, a dificuldade. Mas o Salmo de número 77, versículo 11 agora, vai trazer um ensinamento do próprio salmista que diz, recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Recordar, meditar e considerar. Quando nós estamos em um tempo de aflição, nesse tempo de Covid, nós precisamos lembrar do que o Senhor tem feito, nós precisamos meditar naquilo que o Senhor já fez e considerar, e nós vamos sempre entender que Ele continua sendo Deus. Por isso, ainda nesse tempo, podemos cantar com alegria, ainda nesse tempo, podemos fazer a nossa voz ser ouvida através dessas máscaras, dizendo, Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, porque sobre o Covid, fora do Covid, Ele continua sendo Deus. Por isso, você motivado por tudo que você viu no vídeo, pelo batismo do Roberto, que está aqui hoje, pelo batismo da Tailane, nosso tempo no sítio, nosso tempo no culto na praça, você viu quanta gente naquela praça, nós podemos cantar, sabe por quê? Nós consideramos, e quando nós consideramos, nós entendemos, nada foge do controle das mãos do Senhor, e esse tempo vai voltar, e nós vamos ainda muito mais além do que nós chegamos e fomos, nós podemos fazer no Senhor muito mais coisas. Você pode, antes de qualquer coisa, aplaudir ao Senhor, em gratidão a Ele, glorificar a esse Deus, vamos dizer, Tu és santo. Celebre ao Senhor com palmas, celebre ao Senhor com seu corpo, com danças, mas celebre ao Senhor nesta noite. Tu és santo e poderoso. Tu és digno de adoração. Diga, eu te sigo, eu te sigo, eu te ouço, e para sempre te amarei. Todos juntos, Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor. Poderoso Deus é o Emanuel, Ele é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vive está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, és tudo pra mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Você pode dar mais ao Senhor, celebre com as suas palmas, faça seu louvor, chegar ao céu, diga, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno de adoração.
eu te sigo, eu te sigo, eu te ouço, e para sempre te amarei. Ele é meu Senhor, e eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu canto e adoro diante dele, eu me canso. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu canto e adoro diante dele, eu me canso. Diga, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Onde estão aqueles que querem servir ao Senhor aqui nessa noite? Onde estão aqueles que querem viver pelo Senhor? Você pode dar mais do que o seu louvor, é a sua vida expressando esse louvor. Diga, Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emmanuel, Ele é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro, Ele vivo, Ele vive está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu, é o Alfa, Salvador e Messias, e Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Coloque a mão no seu coração e ore dizendo a ele, ore ao Senhor dizendo, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei dos Reis, Ele é Pai de amor. Emmanuel. Ele vivo está, e sempre reinará. Ele é o Alfa, o Ômega, início e fim, Salvador e Messias, és tudo pra mim, Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Diga, Príncipe da paz, Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Aleluias, aleluias. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Boa noite. Hoje a Esther separou só louvores que a gente gosta muito, né? O grupo tá aqui, ó. Louvor só das antigas. Como é que tá falando hoje em dia? É cringe e milênios, né? A gente é cringe porque... Não, eu sou dinossauro. A gente gosta desses louvores antigos. Então a gente vai cantar Eu Vejo a Glória. Vamos celebrar com alegria? Vai ter uma galera aí na segunda-feira perguntando, Júlio, manda aquele louvor novo pra mim. Pessoal, tem gente que faz isso, mas não é novo não. Celebre igual o Senhor. Você pode ver assim, ó, celebrar o Senhor com danças. Não fica parado no seu lugar não, mas diga, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Vamos juntos? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer nesse lugar. Diga, eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer nesse lugar. Pega as suas mãos e declare. Eu quero ver agora o seu poder. A sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Diga, eu me quero. tocar. Eu quero ver agora o seu poder. A sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor As me palmas. tocar.
Quantos desejam pela glória do Senhor aqui nesta noite? Celebre, cante. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, O seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. as mulheres podem dizer: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer. Vamos, homens, vem comigo, vamos juntos, hein? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Eu tô ouvindo, hein? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Feche seus olhos. Clame ao Senhor por essa presença que é real. Peça a Ele para que você não saia daqui sem ouvi-lo, sem senti-lo. Peça a Ele o encontro que os discípulos tiveram no caminho de Emaús. Fala: Senhor, faz meu coração queimar. Deus continua abraçando, o Deus continua tocando, o Emanuel, o Deus que é conosco. Adora Ele. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há outro igual. Diga: porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Senhor, Ele digno de louvor. Glória ao Senhor nessa noite. Na cidade do nosso Deus, o santo monte. Alegria de toda a terra. Adore ao Senhor. É o Senhor em quem nós temos a vitória, Que nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso
posso diante dele nos prostrar. Adore Ele, prostre-se diante desse Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pega suas mãos em adoração a Ele e diga: queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Continue adorando a Ele, dizendo a Ele que Ele é grande, 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 porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Você pode adorar ao Senhor, você pode glorificar a esse Deus, você pode entronizar louvores a esse Deus. Cante um hino novo ao Senhor, adore ao Senhor em meio às aflições, medita naquilo que o Senhor fez, relembra os feitos do Senhor e considera que Ele continua sendo Deus. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ser exaltado, Senhor Jesus, ser adorado neste lugar. Escuta a adoração da igreja, a voz que importa. Faça sua voz ser ouvida, querido. Abra sua boca e glorifica ao Senhor. Fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus,
e toma o teu lugar. A ti fazemos um trono de louvor. Ser adorado. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus, ó, vem Jesus. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Seja o centro da igreja. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Jesus tem sido o centro da sua vida, das suas intenções. Ou Jesus é apenas o facilitador para que você seja visto? Jesus verdadeiramente é o centro. Ele tem um lugar devido na sua vida, na sua adoração. Reflita nessa hora. A sua vontade de servir é para que o nome dele seja engrandecido. Queridos, se o Senhor não tem lugar na nossa vida, se Ele não tem a primazia do nosso coração, Ele não terá lugar no nosso ministério, não terá lugar no nosso trabalho, no nosso casamento. Por isso, como indivíduo, fale a Ele nesta noite: Senhor, vem Jesus, toma o teu lugar. Toma o teu lugar no meu coração, para que tudo aquilo que venha a fluir do meu coração seja resposta. Que no meu trabalho, muito mais do que fazer uma boa ação, seja o desejo de fazer o seu nome ser reconhecido. Te fazemos um trono de louvor, Senhor Jesus, ser adorado nesse lugar. Deus é o Espírito que habita em nós. Por isso, Espírito Santo de Deus, visita os nossos corações, veja as nossas intenções e traga arrependimento. Se ainda que lá no íntimo, bem escondido, a intenção não seja te adorar e fazer o Senhor ser exaltado e adorado, nós te pedimos perdão nesta hora, Deus. E te pedimos, Deus, que o Senhor venha nos ajudar a entender o nosso lugar, que é aos teus pés. Que ainda como governadores do Egito, como José foi, ele nunca perdeu do coração a intenção e o saber que somente Deus pode realizar. Por isso, Deus, não é aonde nós estamos, mas é se entendemos que uma vez o Senhor estando conosco, tudo que fazemos, tudo que somos, tudo que temos é pelo Senhor. Toma o teu lugar, Senhor, nesta noite. Encontra corações nessa hora e traga conversão nas mentes e corações. Haja tratamento, Deus, em nome de Jesus. Os nossos corações sejam prostrados. Que ao nos ajoelharmos para orar, que não seja só um rito, mas a intenção de dizer: Senhor, Deus, estou aos teus pés, sou teu servo, teu filho. E o Senhor continua sendo Deus. A intimidade não tira a reverência. O Senhor nos chama de amigos, de filhos, mas continuamos submetidos ao teu poder, dependentes do teu favor. Toma o teu lugar aqui nesta noite, Senhor Jesus. Toma o teu lugar no meio da igreja. Que a tua voz seja ouvida. Glória a Deus. Seja bem-vindo neste lugar, Senhor Jesus. Seja adorado. Em nome de Jesus. Amém.
Você pode sentar, querido. Enquanto as meninas vão ressuscitar o ministério Elas, que eu vou sentar. Entenderam, né? Era elas mesmo, né? Elas, né? Fernanda Bum, Eixla e... esqueci o nome da outra. Cassiane não, Marina de Oliveira. Marina de Oliveira não. Aí tá, vai ofender. Não, desculpa, perdão. Nós vamos cantar ao Senhor. Enquanto nós cantamos, você terá a oportunidade de dizimar ou ofertar. Você terá a oportunidade de fazer esse movimento de gratidão ao Senhor. Você que já pegou o seu envelope, venha ao altar do Senhor, entregue sua oferta de vida, de gratidão. Você que ainda não pegou, faça um sinal com uma de suas mãos e nosso Ministério de Recepção estará indo ao seu encontro para entregar um envelope. Vamos lá? Louvado seja o nosso Deus. Nós vamos orar agora pelos dízimos, pelas ofertas, mas eu quero orar também por irmãos nossos. Agora, um pouco antes do ensaio, o Michel mandou uma mensagem pra gente, dizendo que está se sentindo muito mal, por isso você está vendo eu enrolando aqui na frente, por isso mesmo. Eu quero orar também pela irmã Nelly, né, tia do Jonathan, orar também pela Daniela. E eu queria conhecer os outros pedidos que estão aqui nesta noite. Infelizmente, a nossa conexão na internet caiu,
Então nós não estamos com a internet, está gravando para colocar o culto amanhã, mas nós não estamos agora online, né? Então você que está aqui nesta noite, né? Pelo Roberto, pela Cíntia em família, nós vamos orar também. Pelos nossos irmãos que têm relatado aí as dificuldades nesse tempo de Covid, com emprego. Nós vamos orar por essas causas também. Pelo irmão Gabriel, irmão da Amanda. Mãe da Márcia, isso. Quem mais? Pode falar. Janete. É tia? Janete. Hã? Mirelle. Guilherme. Vamos orar pelo Guilherme. Seu irmão, seu avô? Pelo seu avô. Né? Vamos orar pelo avô dela. Nirode, estou brincando, eu escutei. Nirode. Quem mais? Pode falar? Não? Vamos orar então? Você pode se unir em oração. Carol vai estar orando. Nós vamos estar intercedendo por esses irmãos nessa hora. Feche os olhos. Vamos juntos. Oremos. Pai amado, Pai querido, Senhor, muito obrigada porque mais uma vez podemos estar na Tua presença, exaltando e glorificando o Seu santo nome. Deus, nós Te agradecemos por cada pessoa que aqui está, Senhor. E Te pedimos, Senhor, por cada pedido que aqui foi feito. Nesse momento Te peço pela Janete, Te peço pelo Guilherme, Te peço pelo avô da Marcilene Herodes. Pai amado, Te peço, Senhor, pela Cíntia, pelo Roberto, pela sua família. Que o Senhor, Pai amado, possa estar suprindo, Senhor, as necessidades de cada um, Senhor, que aqui está, Pai. E de cada pedido, Senhor, que aqui foi feito. Nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, sabemos que o Senhor é aquele que sabe de todas as coisas. E nós confiamos em Ti. Muito obrigada, Senhor, por nos permitir, Senhor, sentir a Tua presença. Nós Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, não deixe de continuar orando por esses irmãos em sua casa. Eu já aproveito o gancho para falar do nosso culto de oração, toda quarta-feira às 7h30. Você que está acompanhando aí pela rede social, viu lá a nossa postagem. Nosso culto de oração tem um formato um pouco diferente. Em especial, nesse tempo, nas próximas semanas, nós estaremos estudando sobre pessoas que oraram, pessoas que venceram através da oração. Semana passada nós estudamos sobre Jó. Essa semana nós vamos estudar sobre Abraão, sobre a intercessão por um ímpio. E eu queria te convidar, te motivar a estar aqui na quarta-feira, às 19h30. Você pode vir tranquilo. Os primeiros 15 minutos do nosso culto a gente separa para a oração individual. Você faz o seu momento de oração. Depois a gente vem com o momento da palavra, que é o estudo. E por último, como eu sempre digo, não menos importante, a gente divide em grupos para um tempo de compartilhamento e oração. E aí nós estamos aí nos preparando para o tempo onde o Senhor vai nos levar para os cultos nos lares. Mas enquanto a gente está nesse momento aí de começo da igreja, apesar dos 2 anos, a gente está nesse momento aí pensando, treinando, e enquanto isso nós vamos orando juntos, um pelos outros. Irmãos, nós vamos ter o nosso jantar de casais. Nosso jantar será no próximo sábado, às 18h30. Será aqui perto, na Curicica, no Salão de Festas Rosas. Nós temos poucas vagas. Como nós fizemos? Nós divulgamos, algumas pessoas desistiram ou não podiam. Nós começamos a divulgar na internet e logo que nós divulgamos, as pessoas começaram a fazer as suas inscrições. Mas nós colocamos que essas pessoas que se inscreveram, que são de outras igrejas, né, elas ficaram ali como se fosse uma lista de espera, porque nós queremos muito que você que está aqui conosco participe. Não é desmerecendo esses casais de forma alguma, mas eu estou convidando você. Então, você que está nos visitando, você que já está aí nesse tempo de congregar conosco, não importa a sua situação, perdão, com a igreja, mas você que tem participado dos cultos, você que tem ouvido, você tem até hoje aí para dar seu nome. Nós temos, se eu não me engano, aí mais 2 ou 3 vagas, no caso dos casais, né? Serão 24 casais, será uma noite ímpar, será uma noite onde nós estamos aí, como eu falei, no final de maio, de início do ciclo, voltando aí nossa primeira programação aí pós-Covid, não que o Covid já tenha passado,
mas nós vamos fazer também com 24 casais apenas, porque os casais serão espalhados pelas mesas, não vai ter um monte de casal junto. O salão lá dá para mais de 100 pessoas. Nós estamos fazendo um evento para 44 pessoas. Então, você está entendendo aí, nós vamos espalhar. Por isso, as vagas são limitadas, R$60 por casal. E eu quero deixar aqui uma palavra, né? Primeiro, de gratidão, que é fruto da sua instrumentalidade, da sua liberalidade de ofertar, de dizimar nesta casa. Irmãos, a casa de festa teve um valor lá que não chega perto desses R$60. Mas a gente podia escolher repassar isso para os casais ou fazer a igreja investir. Como a igreja entende que a família é um ministério, a igreja está investindo. Então, entenda que esses R$60 ele é literalmente para o valor que ficou simbólico, mas é para a forma também de você ajudar aí nesse tempo, que você fala assim, pô, R$60, tem gente ainda que reclama, né? Infelizmente, né? Mas, lidando aí com a galera que entende, R$30 por pessoa, R$60 por casal, e a gente vai estar juntos no dia 3 de julho. Todos vocês que estão me ouvindo são casais, casados, estão convidados para participar, ok? Pode passar aí, Jéssica. Irmãos, esse tijolo aqui e esse tema, edificarei a minha igreja. Eu deixei para fazer isso exatamente no último domingo, onde eu coloquei para as pessoas pedirem o material. Será o tema da nossa escola bíblica dominical. E por que eu fiz isso hoje? Porque vocês sabem que aqui na igreja a gente não trabalha por obrigação. Outras religiões trabalham com obrigações. Nós não trabalhamos com obrigação. Nós trabalhamos com liberdade. Só que a liberdade que é dada a você, eu como parte do corpo também tenho essa liberdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja ela vem estudando o Antigo Testamento. O pastor Sérgio, do Seminário Betel, precisou viajar para um outro estado. Nós vamos mudar essa dinâmica do Antigo Testamento. Vamos continuar estudando, mas não na escola dominical, porque vai ser online. Eu entendi que é um tempo da igreja voltar. Se a gente continuasse com o ensino online, as crianças talvez não poderiam estar aqui, ou estando, os pais teriam que assistir online aqui. Então, nós vamos ter um estudo sobre a igreja. Nós vamos falar sobre a igreja do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento. E eu quero convocar toda a igreja, principalmente a liderança e aqueles que, de alguma forma, trabalham na igreja. Por quê? Eu coloquei escrito aqui, ó, a sua resposta quanto à participação na IBD pode ser a minha resposta para alguma das suas perguntas. Vou explicar. Júlio, eu não posso. Júlio, não dá. Se de fato não dá, como a gente trabalha aqui, não tem negócio assim, você não veio para a escola dominical, botar um chifre, um chapéu vermelho, não pode, não tem problema. Agora, não quero, me recuso, vou fazer outra coisa. Talvez quando você perguntar assim, Júlio, nós podíamos fazer isso. Eu vou dizer assim também, não posso, não tenho tempo, não dá. Está entendendo? Então, a sua resposta quanto à participação na IBD pode ser a minha resposta para alguma das suas perguntas. Por que eu estou dizendo isso? Nós estamos num tempo de preparação. Irmãos, nossa escola dominical, vamos ver se o pessoal lembra aqui e responde certo. Nossa escola dominical, ela acontece todo domingo pela manhã, durante todo o ano? Não. Irmãos, não. Quando chegar lá em dezembro, nossa escola dominical vai parar de novo e nós vamos voltar lá só para o final de janeiro, porque a nossa escola dominical funciona por módulos de assunto. Então, irmãos, não tem motivo para você dedicar aí mais ou menos aí 3, 4 meses nessa escola dominical. Eu queria fazer isso. Pode fazer janeiro, fevereiro. Não tem como mudar isso que você tem que fazer? Deus te abençoe, eu te abençoo, pode ficar tranquilo. Mas que isso seja fruto da sua maturidade, para que você, nas reuniões, não faça perguntas que estão sendo explicadas na escola dominical. Fica aí a dica para que você seja motivado. Júlio, eu não dei meu nome para buscar a revista. Você tem até hoje para dar seu nome para a Verônica. Júlio, eu perdi o prazo, considerando já as perguntas da segunda-feira. O nome não é para se inscrever na escola dominical. O nome é para você ter um material de estudo. Então, se você não deu o seu nome, por algum motivo, você pode ter o material de estudo depois ou pode participar da escola dominical sem material de estudo. Entendeu? Porque tem gente que fala assim, eu não dei meu nome, então eu não posso participar. Não. Você não deu seu nome, não vai receber o material de estudo, mas pode participar. A escola dominical é gratuita, o material de estudo é gratuito e seu acesso é livre à igreja. Nós não transmitiremos a escola dominical online, uma vez que nós consideramos que a grande maioria da igreja já está indo para todos os lugares e aqueles que não estavam indo já estão vacinados. Se você que está me ouvindo tiver um motivo justo para essa transmissão, sem vergonha alguma, sem crise alguma, pode falar assim, Júlio, mas você esqueceu que eu tenho essa dificuldade, isso, e nós vamos abrir a transmissão ali, vamos enviar o link no privado para você sem problema algum.
mas você que já está aí, ó, caminhando para shopping, cinema e outras coisas mais, seu lugar domingo pela manhã é aqui. Nós não temos culto pela manhã, apesar de nós estarmos em culto, né? Nós estamos em Escola Bíblica Dominical. E eu falo sempre, a Escola Bíblica Dominical não é para para ser ativa, é para ensinar. Quantos estão aqui, cresceram em Escola Dominical, e às vezes se faz uma pergunta não lembram, porque era rotineiro. A Escola Bíblica é para ensinar. Então nós estamos aqui de 9h30 até no máximo 11 horas. Como é uma escola bíblica contínua, não precisa ser muito extensa. Então de 9h30 às 11 horas, às vezes termina um pouco mais cedo. Especialmente no início da Escola Bíblica Dominical, dia 11, eu quero convocar a igreja para a nossa Assembleia Administrativa. Todos os membros da igreja e todos os irmãos que preencheram a ficha, que decidiram se tornar membros da Comunidade Batista Redenção, devem estar no dia 11. Júlio, eu não vou participar da escola dominical. Fica a seu critério, sem problema nenhum, mas esteja na Assembleia, que vai acontecer no mesmo dia, dia 11. Ok? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Passa ainda não. Não esqueci de... aqui. Irmãos, domingo que vem é o último domingo para você encomendar a sua camisa. Lembra que a camisa precisa ser para um tamanho maior, que o corte, né? O pessoal fica feliz de achar que estava gordinho. Não é você que está gordinho, é a camisa que tem tamanho menor. Vamos acreditar nisso, vamos nessa fé. É verdade esse bilhete. Pode passar, que eu já estou falando muito. Irmãos, no mês de julho... passou o do agasalho? Já não. Pulou, né? Então volta lá para mim. Dá para voltar? Se não der, não tem problema não. Volta. Isso. Irmãos, nós iniciamos no domingo passado. No domingo passado, no retrasado. Se eu não estou falando besteira, vocês me perdoem. Mas nós iniciamos aqui a campanha do agasalho. E eu quero convidar você a entregar aí seu casaco e cobertor com aquela exortação. Irmãos, não é entrega de roupa velha ou roupa que você não quer mais. A igreja nem tem espaço para isso. Júlio, eu vou trazer lá o brinquedo. Não é o tempo disso. É tempo de se entregar ali seu agasalho. Eu esqueci de colocar ali calças também, se você tiver. Então, casacos, cobertores, você vai trazer. E a Natália e o Gilmar estarão recolhendo. A Luana colocou ali, ó, ali atrás, a Luana, atrás do Rubens, a Luana colocou uma caixa. Você terá a oportunidade de todo domingo chegar aqui, colocar dentro daquela caixa ali seu cobertor, seu casaco, a calça, ou aquele negócio que roda no pescoço, tudo que for para frio, luva, gorro, você pode colocar naquela caixa e nós vamos estar entregando para aqueles que precisam de fato. Então, a campanha do agasalho, pode passar. Volta. Não, isso eu falo domingo que vem, pode passar. Não vai ficar muita coisa. Irmãos, em julho, nós estaremos aqui com esta peça da Companhia Teatral Giovanni Si, conto de rispa, uma história de fé e esperança. E eu gosto muito de quando o Giovanni Si vem aqui, ou alguma participação, porque o meu telefone não para de tocar e as pessoas começam a virar evangelistas. E começam assim, Júlio, por favor, me dá o dia da peça que eu quero convidar um amigo. A peça vai ser no domingo de julho. Você pode convidar seu amigo para um domingo de julho para estar aqui. Porque quando a gente traz qualquer participação, a intenção não é encher a igreja, é edificar a igreja. Então, se você todo domingo convida seu amigo, vai convidar para mais um domingo, esta é a oportunidade. Então, em algum domingo de julho, eles estarão aqui conosco, participando do culto de celebração. Gostaram, né? Adoro isso. Os evangelistas agora. Mas, irmão, se você de verdade tiver aí, quiser saber para trazer um amigo, eu te falo de verdade. Fora isso, tome tenência. Pode passar. Cara, estou falando muito hoje, estou com a garganta já... Acabou? Acabou, né? Acabou. Semana que vem eu vou falar sobre uma atividade que nós vamos ter em julho aqui também. A igreja vai ter a oportunidade de iniciar, quase que será uma pioneira aí no Rio de Janeiro, de um esporte aí que pode ser vai virar um esporte olímpico em breve, mas eu explico com calma. Eu falei muita coisa, já sei que na metade das coisas que eu estava falando, o povo já esqueceu. E amanhã o povo vai falar, Júlio, eu sei que você falou, mas eu quero me lembrar, e vai me perguntar de novo, eu com todo prazer vou te explicar, de verdade, tá bom? Mas fica ligado aí em tudo que eu falei na Escola Bíblica Dominical e na campanha do agasalho. Guarda isso no teu coração aí e abençoe estes irmãos em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Gênesis 41. Nós estamos falando sobre a vida de José, do Zé. E eu quero convidar as crianças. Tu acha que eu esqueci? Eu estava só vendo se vocês iam esquecer.
Tá doido. Quero convidar as crianças, os pais desesperados. Leva meu filho, por favor. Por favor. Vem cá, Alice, lá de cá. Fica aqui. Fica aqui na frente aqui. Isso. Vem cá, Simone. Eu fiz um pedido, era isso que eu estava esquecendo, que eu não anotei. Era de verdade. Irmãos, vocês viram o vídeo hoje no grupo da igreja, nossa segunda sala está ficando pronta, em breve a nossa terceira sala está ficando pronta, e nós precisamos de professores ou professoras para a escola bíblica dominical, principalmente. A Simone é responsável pelo Ministério Infantil, já está aí recebendo alguns avisos de pessoas dizendo que estou disponível, e essa semana eu recebi um pedido aí de uma irmã falou assim, eu quero ser professora da escola bíblica dominical, eu quero. Então eu falei para a Alice, a Alice hoje será a professora, isso, Alice, olha aí, guarda o coração, tá, Alice? A Alice hoje será a professora auxiliar da tia Simone, tá bom? Então, crianças, hoje, tia Simone é a professora, vai ter mais uma tia ajudando. Hã? Tia? Um tio? Filipinho, é verdade. Olha aí, benção demais, hein? Eu sempre falo isso, nossos adolescentes, nossas crianças entendem a visão da igreja, os adultos têm que ficar repetindo. Eu sei que é teu irmão, caramba, hein? Que orgulho, hein? Fala assim, é meu irmão, fala aí, meu irmão. É teu irmão, né? Alice, ministra Alice, Deus te abençoe, tá? E te usa, tá bom? Vamos orar? Você é a professora auxiliar hoje, depois você me conta tudo que eles fizeram, tá bom? Combinado? Não, falou não. Ai. Desculpa, então. Deus, muito obrigado por essa oportunidade, por essas crianças crescendo no teu altar, ouvindo da tua palavra, sendo ministradas. Deus, nós te pedimos, não nos deixe atrapalhar a caminhada delas. Que nós possamos apresentar um evangelho simples, saudável, um evangelho de alegria e liberdade, e que elas possam crescer, e que esses lugares que hoje nós ocupamos, elas possam ocupar para a honra e glória do teu nome, ministrando, pregando, evangelizando, amando como o Senhor amou. Muito obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Vão em paz. Professora Alice, cuidado, hein? Todos abriram a Bíblia em Gênesis 41. Deixa eu me achar aqui. Versículo 15 e 16. Considerando que você conhece essa história, eu vou ler 2 versículos que serão o centro da nossa mensagem, do capítulo 41. E diz assim: o faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu José, isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Isto não depende de mim, mas Deus dará a faraó uma resposta favorável. Deus, estamos aqui, e apesar de tudo que somos, fazemos, o Senhor tem o prazer de nos abençoar, mas também o desejo de nos transformar, para que possamos viver uma vida abundante, não uma vida rasa, mas uma vida na plenitude que Cristo tem para cada um de nós. Nos ajuda, a Deus, estar com o coração aberto a entender que o Senhor, através da Tua palavra, traz liberdade. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Age, Deus, pela Tua graça e misericórdia, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você acompanhou nas últimas 2 semanas a história do Zé, e eu tenho certeza que você já conhece, você já viu na TV. Esse rapaz, esse jovem que aos 17 anos de idade tem sonhos de Deus, resolve obedecer, ele fica em meio a uma crise familiar, é vendido pelos seus irmãos, comprado então por Potifar, vai para o Egito, e no Egito ele continua ocupando uma posição de liderança na casa de Potifar, e mesmo fazendo tudo certinho, a esposa de Potifar
mente, ele vai preso. Na prisão, o Senhor continua sendo com José. José na prisão, então, continua tendo uma posição de liderança. José, naquele momento, está preso de forma injusta, mas deixa seu coração livre para que Deus pudesse agir. E ele, sensível, vê aqueles dois homens com seu semblante triste, pergunta, responde a um uma boa notícia, ao outro uma notícia não tão boa, mas ele não deixa de falar a verdade. Ele então pede para que aquele que iria viver lembrasse, e José termina esquecido. Traição, venda, mentira, esquecimento. Esse é José. E o texto vai começar dizendo que após 2 anos, e se você caminhar mais à frente, nós vamos falar sobre o processo. José, quando vai virar governador do Egito, ele tem 30 anos de idade. Então, ele passou praticamente sua juventude nesse tempo de prisão, de escravidão. Mas ainda assim, sendo um jovem, ele se permitiu ser fiel a Deus e confiar na sua palavra. Mas o texto, ele começa nos ensinando, assim como nesse tempo de Covid, nesse tempo de caos, nesse tempo de distanciamento, o mundo tem feito muitas perguntas. Eu costumava, no Projeto Alegria, sempre começava o Projeto Alegria, levar alguns artistas e começava a falar sobre esses artistas e vendo como muitos desses artistas, que hoje muitos deles não estão vivos, morreram e deixaram milhões. O meu tio do Dutti, o nosso tio, qual é o nome dele? Michael Jackson, ele, ao morrer, ganhou muito dinheiro, ganhou tão quanto ou próximo de quando ele estava vivo. E se você procurar na internet lá sobre a filha do Michael Jackson, vai ver a filha do Michael Jackson lutando com depressão, lutando contra essas doenças desse tempo. Está lá na conta a herança, mas ela não é feliz. Em uma das reportagens, ela diz que trocaria tudo aquilo para ter tido a atenção do pai durante a vida. Ela nem fala que queria que ele estivesse vivo. Ela diz que queria ter tido a atenção durante a vida. E o mundo, ele, por muitas das vezes, respondeu as suas perguntas através do dinheiro, através do sexo, através das drogas, através dos prazeres, mas chega num momento que ele olha e fala, não faz mais sentido. O texto diz que Faraó, antes de chamar José, Faraó chamou magos, chamou alguns homens, porque era um costume daquela época eles interpretarem alguns sonhos. Mas diz a palavra que ninguém pôde interpretar aquele sonho. E aí o copeiro lembra de José. Aí ele lembra de José. E nesse momento de lembrança de José, José é chamado na presença de Faraó. A Bíblia fala que José faz a sua barba. Porque os judeus tinham a barba maior, um pouco maior, mas já o povo egípcio tinha o costume de ter a barba mais rala. Então ele, em respeito ali a Faraó, não adorando a Faraó, não havia momento de adoração, mas ele vai ali e faz a sua barba, tudo no texto. E Faraó tem uma pergunta, e essa palavra nos ensina que nós, somente nós, temos as respostas para as perguntas que o mundo está fazendo. Somos nós que temos a resposta que o mundo hoje está procurando. O problema é que muitos de nós, com o tempo de igreja, continuam fazendo as mesmas perguntas. Na quarta-feira nós falamos de Jó. E a gente não consegue fazer um link, às vezes, sobre a palavra final de Jó, né? Sobre quando Jó vai falar que conhecia Deus de ouvir falar, e agora ele conhece Deus de ver, de andar com Deus, e a gente e não liga com o início, porque o início fala que o chifrudo entra na presença de Deus e diz que conhecia Jó, e que Jó era um cara reto, um cara que fazia tudo isso e tal, mas que, vamos ver se tu tirar, se ele vai continuar te adorando. E aí, em contraste com isso, o próprio Jó vai dizer que ele não conhecia Deus de ver, ou seja, ele conhecia Deus de ouvir, e ouvindo sobre Deus, ele tinha práticas cristãs, trazendo para o nosso mundo. Ou seja, ele fazia o que era correto por aquilo que ele ouvia. Mas o desejo de Deus para as nossas vidas é que a gente tenha prazer de andar conforme a sua palavra, não porque alguém diz, mas porque eu entendi do próprio Deus que é o melhor para a minha vida. Nós somos a geração que vivemos por regras e ficamos esperando que essas regras acabem. Por isso nós continuamos discutindo nesse tempo sobre homossexualismo, sobre homossexualidade, nesse tempo discutindo sobre tantas outras coisas, porque nós queremos permissões.
Hoje aí está se falando aí da lanchonete que falou, aquela coisa toda e tal. Eu não tenho medo de ser preso, eu não sou homofóbico, mas a palavra é extremamente contrária a essa prática. Só que o problema não é só a gente dizer que Deus é contra essa prática, mas Deus também é contrário à prática do adultério. E nós ficamos tempo aceitando o adultério daquele que dizimava muito, ou daquele que não podia ser excluído porque ele era muito importante. Nós passamos a aceitar os divórcios dos pastores que já casaram pela terceira, quarta vez. Eu conto para você, no Projeto Alegria, tinha uma menina que veio fazer um pedido de oração, isso é real. Léo vai me perguntar se é verdade ou não, mas é real. E ela falou assim, Júlio, eu queria pedir oração pelo meu pai é pastor. E eu queria pedir oração pelo meu pai e pela minha madrasta, porque eles estão com dificuldade no casamento. Eu falei, até aí está tudo tranquilo. E eu falei, nós vamos orar por isso. Mas meu pai está entrando num processo depressivo. Eu falei, então tem algum problema. Sabe por quê? Porque meu pai falou que a Bíblia diz que ele só pode casar 3 vezes, já é o 3º casamento dele. Então, se ele separar dessa moça, ele não vai poder casar mais. Eu falei, creio em Deus Pai. Falei, onde está isso na Bíblia? Então nós somos o povo que, certo, diz não pode, mas somos o povo que quando aperta algumas coisas para a gente, diz assim, não, mas calma aí, vamos ver. Está difícil. A palavra é a palavra, para mim, para você e para os que estão lá fora. E aí quando o mundo começa a fazer a pergunta para a igreja hoje não está conseguindo responder essas perguntas. Nós estamos... Você falar para mim de faculdade, eu já falei, eu comecei na faculdade de Direito, tinha 16 anos de idade. Tinha 16 anos de idade, comecei na faculdade, não entendia nada. Não tinha nem barba, eu ainda não tenho. De vez em quando eu fico com a vontade de deixar crescer assim, ó. Aí quando o Caio, ele faz bullying comigo, ele fala assim, pai, o que é isso aí? Sujou o queijo de feijão? Eu falei, está na hora de raspar. A gente vai para a faculdade e lá as pessoas estão fazendo a pergunta, mas muitos dos nossos jovens não têm a resposta porque não conhecem Deus de ver e andar, só conhecem Deus de ouvir falar. Nós somos a igreja de princípios. Quer ver um exemplo sobre princípio? Como a gente aprende pela regra? Quem é que aprendeu que deve casar virgem? Então, virgindade, quantos aqui que virgindade é um princípio? Escuta até o final que eu vou falar agora para você. Escuta até o final. Virgindade não é um princípio. Escuta até o final, porque os casais namorados pensam, é hoje. Calma, escuta até o final. Escuta até o final. Presta atenção. O Júlio é casado, não é casado? Júlio é casado, não é casado? Então vocês entendem que teve um dia, pelo menos uma vez no relacionamento, que o Júlio foi lá, ele então não é mais virgem, não é isso? Então eu posso, agora que não sou mais virgem, eu posso ter mulheres fora do meu casamento. Posso ou não posso? Não posso. Show de bola. Porque ela não está aqui, não pode se defender, eu vou dar o exemplo ao contrário. Júlio morreu, Simone ficou viúva. Senão o pessoal corta na internet e fala assim, Júlio está desejando que tu morra, Simone. Então, Júlio morreu, Simone ficou viúva. Senão eu vou morrer de verdade se eu falo ao contrário. Simone está viúva, começou um novo relacionamento. O que acontece? Eu volto dos mortos, estou brincando. Não, vamos sério. Júlio morreu, Simone está viúva. Tem um novo relacionamento. Ela não é casada. Ela pode ter relações sexuais? O princípio não foi virgindade. O princípio é sexo fora do casamento. E aí, quando o jovem cai a primeira vez, porque ele entende que o princípio é virgindade, ele fala, já foi meu princípio. Então, todo o restante agora, o princípio é sexo fora do casamento. Isso vale para o jovem, para o adulto, vale para qualquer um. No adultério, na vida sexual quando noivos e quando você está viúvo. Mas qual era a intenção em dizer sobre virgindade? Segurar o jovem. Só que igreja é para pregar a verdade. Igreja não é para ficar fazendo controle social.
E aí vem o cara que já terminou o casamento, está no segundo casamento, todo mundo sabe que ele tem relação sexual, mas ele é outra situação. Aí deixa o cara ali, porque ele já tem 40 anos, 50 anos. Aí é o viúvo que se junta, a gente vai deixando ali. Mas o jovem... E o que acontece nisso? A Júlia começa a perguntar, por que ele pode e eu não posso? E a gente começa a lidar com uma questão puramente social, mas nós estamos aqui para falar de Bíblia, de princípio. Você está entendendo o que eu estou falando? Espero que sim. E aí, o princípio, ele é para todo mundo. Eu que sou casado, e que já passei dessa fase, mas também para aquele que é adolescente e está ali. Porque o princípio... Então, quando perguntarem para você assim, eu nunca vi dizer na Bíblia tem casamento. Você vai ler a Bíblia e falar sobre sexo fora do casamento, fornicação, pronto. É princípio. Eu dei um exemplo pequeno para falar como nós construímos a nossa religiosidade para controle de pessoas e não para transformação de vidas. E quando o mundo faz pergunta para a gente responde para controlar pessoas. Só que eles não são mais bobos, como antigamente ela ouvia e acreditava. Eles estão vendo, porque veio a internet, e agora tem até um pastor aí que tem um canal para denunciar outros pastores, eles começaram a ouvir. Não sei a falta que ele tem de fazer. Ele não vai orar para interceder. Já tem um acusador, ele vai acusar. Mas tudo bem. E as pessoas estão vendo. As pessoas começaram a ver os políticos roubando, e a gente está orando por corrupção no Brasil. Mas está a tia Cida passando fome em casa, e o pastor está roubando dinheiro do gasofilácio para viajar para fora. Mas a gente está orando por corrupção no mundo. E a gente está falando mal de direita, de esquerda, e tem direita e esquerda dentro da igreja. Pastor que se acreditasse no que pregava, não tinha que nem ser preso, tinha que ser morto, se ele acredita no que ele prega. E nós falamos lá de fora, e num grupo de 100 pessoas, a gente não está conseguindo responder as perguntas do mundo. A gente fala de desigualdade, e tem desigualdade dentro da igreja. Eu não estou falando de você que é um vagabundo, que não quer trabalhar, não quer estudar. O problema é outra coisa. Eu estou falando daquele que está tentando, que não consegue, meia situação. Eu já falei que eu repito, eu quero voltar a ver a igreja, que o cara que tem 2 diz, eu não preciso de 2, eu dou 1 para você. E eu não estou falando de dinheiro, apesar de passar às vezes pela posse. Eu não estou falando de dízimo, de oferta, eu estou falando de liberdade, liberalidade. De você, de tempo da pessoa falar assim, eu precisava de um carro para trabalhar, e o cara, eu tenho 2, então toma aqui, se eu não posso te dar um empréstimo, vai lá e segue a vida e vamos embora. Mas as coisas estão tão ruins. E a gente fala lá para fora, e o mundo está perguntando para a igreja, qual é a solução? A gente fala, é Jesus, é salvação. Aí o povo entra, a gente empurra para fora. Eu nunca ouvi igreja que mais fala mal de igreja. Eu quero saber que prazer quem está lá fora vai ter aqui dentro. Se por vezes você está aqui obrigado, por causa talvez da sua religiosidade, não por um princípio. Mas nós queremos fazer que as pessoas entrem. E quem já entrou está empurrando para fora. Nós temos a resposta que o mundo precisa. Só nós temos. Então nós precisamos responder. Nós precisamos dizer, está difícil, mas eu creio num Deus que tudo pode. O Covid chegou para cá também, mas eu creio num Deus que guarda. E não é um Deus que guarda nesse povo maluco aí, não, que manda fazer isso e que manda abrir igreja. Não estou falando disso, não. Nós estamos aqui com a igreja aberta. Eu estou falando de cuidado. Nós estamos aqui juntos, mas eu estou falando de cuidado, de olhar, de sensibilidade. Mas nós vamos continuar dizendo que o amor está se esfriando lá fora. O amor está se esfriando aqui dentro. Vamos falar, porque lá fora está assim, lá fora está assado. Irmãos, entendam aqui dentro, entenda a igreja, não entenda a comunidade Batista Redenção, né? Entenda no sentido geral. Eu já contei aqui e vou repetir, aquele amigo que pergunta, Júlio, eu comecei a assistir seu culto online, mas uma coisa que eu fiquei preocupado, disse ele, que não teve aquela parada, aquele momento que tu expulsou o demônio. E eu achei engraçado, nós rimos, mas eu fiquei pensando, as pessoas creem que a igreja evangélica é o que está na televisão.
E eu tenho que sentar lá com o diretor lá do hospital, lá, que é de uma outra religião, e ouvir ele contando de um pastor que está vendendo água contra a Covid. Eu me sinto um bosta, que não pensei nisso antes. Tanta água aqui na colônia. Vendendo água para a Covid. Somos o povo do lápis do concurso público. O cara espírita estuda o ano inteiro e você, em casa jogando Free Fire, vai passar na frente dele porque tu tem um lápis gospel. Aí você diz que ele é o macumbeiro é você. Somos o povo da obrigação, mas Deus nos quer com prazer. Ele quer que você venha porque você quer vir. Só nós temos a resposta que o mundo precisa. Você conseguiu entender isso? Eu queria que você saísse daqui pensando nisso. O que eu estou respondendo para o mundo? Quando as minhas amigas falam sobre suicídio, quando meus amigos no trabalho falam sobre adultério, quando meus amigos na rua falam sobre casamento, quando falam sobre a situação do mundo, o que eu tenho respondido? Entenda essa resposta não como uma resposta literalmente verbal, não. De uma explicação teológica, às vezes, eu estou falando de resposta de vida, que fala mais do que a tua resposta verbal. O que eu acho interessante é que no versículo 16, eu gosto de ler a história de José de começo, meio e fim, porque a história de José, ela mostra a constância de José. Quando o copeiro e o padeiro pediram para José interpretar os sonhos, qual foi a resposta que José deu? Não pode Deus interpretar sonhos? Não é Deus que tem o poder de interpretações? Tu está preso. Tu está ali na ura, sujo. Faraó te chama. No contexto do Egito, você está falando com Deus. No contexto egípcio. É uma divindade. Você vai até ele falar com ele. Muitos de nós responderíamos: fala que eu te escuto. Pode mandar, Faraó. Eu interpretei sonhos. Mas qual é a resposta que ele dá? Isso não depende de mim. Eu fico imaginando o copeiro do lado ouvindo. Meu Deus, vou voltar a ser preso. Dessa vez eu morro. Que esse rapaz fala que não depende dele? Eu sei que ele fez, mas ele continua dizendo: Deus dará a Faraó uma resposta favorável. É aí que a igreja está se perdendo. Em saber quem realiza todas as coisas. Deus tem todo o poder. E somente Ele pode fazer. Você quer andar com Deus? Dependa de Deus. Dependa dEle. O ministério de Satanás foi tentar roubar a glória que é de Deus. Então não ouse brincar com isso, porque ele é profissional em te tentar, em falar no teu ouvido e te levar a roubar a glória que é de Deus. Guarde teu coração. Quando o Faraó pergunta a José, ele diz: olha, não depende de mim. Sabe o que ele está dizendo? Ele está falando assim: olha, o deusinho de Araque, eu conheço um Deus que pode todas as coisas. Nem eu, nem você se compara a esse Deus que eu sirvo. Não depende de mim, Faraó, mas depende de um Deus que é sobre todas as coisas. A sua resposta tem que ser, e não tem que ser uma resposta, de novo, verbal, a resposta da hipocrisia. Não, a glória é toda dele. Aquele cantor que fez um CD, tem um cantor gospel que fez um CD todo falando sobre Charles, tua glória é de Deus. Entendeu, Charles, né? Não tira a glória para nenhum. Tem a música dele falando tudo isso. Somente a ele, que não sei o que, tá lá um CD, uma música linda, eu escuto até hoje, adoro essa música. Ô, Charles, guarde teu coração. Não. Tá ligado com a música, né? Pai, canto mal pra caramba, mas é mais ou menos isso aí. Mas a prática revelou tudo diferente. No coração, você entende a sua posição diante de Deus? Sua posição diante de Deus é aos pés dele. Pastor que me ouve, apóstolo se tem.
subdeus, qualquer coisa que você ache que você seja, ou que de fato você seja, você nunca estará acima ou igual ao Deus que nós servimos. Seu lugar é aos pés do nosso Senhor. Ele é grande, como nós cantamos. E só Ele tem poder para fazer. E aí, quando nós entendemos isso, sabe o que gera no nosso coração, Moisés? Gratidão. Porque um Deus que pode todas as coisas nos convida para participar da obra dele. Isso é tremendo. Um Deus santo, puro, grande, nos convida para participar da obra dele. Então o sentimento não deve ser de glória, o sentimento deve ser de gratidão. Deus, muito obrigado, porque apesar de mim, o Senhor me permite participar do que o Senhor tem feito no mundo. Mas às vezes nós nos esquecemos e começamos a cobrar a glória. A igreja, no início dela, falou muito sobre o processo. A igreja ela cresceu de uma forma muito rápida. Quando a gente pensa em número, a gente se agrada muito, né? Mas quando a gente entende no cuidado, a gente se preocupa. Eu sou uma pessoa que entendo que a igreja ela é para cuidar de pessoas. E se você que tem filhos pensa assim, cara, eu não posso ter mais de tantos filhos porque eu preciso ter uma casa com tantos quartos, ou se eu vou ter um outro filho, eu preciso ter um emprego. Você não se programa, mesmo que às vezes não dê certo, mas você se programa. Você não vai depender disso para ter um filho, mas você se programa. E aí, com a igreja, a gente precisa olhar e falar, vão chegar meninas aqui, então eu preciso de pessoas para cuidar dessas meninas. Vão chegar meninos, vão chegar homens, vão chegar senhoras. A nossa igreja é uma igreja para todos, não é uma igreja para jovens, como algumas pessoas dizem, é uma igreja para todos, formado por muitos jovens, mas é uma igreja para todos. E a maior dificuldade das pessoas que chegaram aqui, ou de quase todas elas, foi entender o processo. Porque quando eu passei aquele vídeo no início, de forma proposital hoje, foi para mostrar quantas coisas em Deus nós realizamos aqui. E aí veio o Covid. Só que a gente às vezes se perde, a gente não relembra, a gente não medita e não considera. Porque tudo isso, nessa conta, tem 2 anos, sendo que 1 ano foi nulo nesse tempo de atividade, entenda? Não nulo para Deus, porque Deus fez muitas coisas aqui, mas na questão de atividade. Então, tudo que a gente tem de imagem, a gente está falando do primeiro ano da igreja. E às vezes a gente corre de uma forma que a gente não entende o processo. E a minha pergunta para você hoje, entre tantas que eu já fiz, é: você está preparado para ser colocado aonde Deus quer te enviar? Porque José era líder na sua casa e vivia em retidão. Nós aprendemos isso. Na casa de Potifar, ele também era um líder e vivia em retidão. Na prisão, ele era um líder e vivia em retidão. Quando ele chega em Faraó, ele está passando por um processo. Mas o processo começou lá dentro da casa do pai. Deus não forma homens da noite para o dia para realizar a sua obra. José no Egito, ele passou ali 13 anos à espera da promessa que Deus tinha feito. 13 anos. Moisés foi preparado durante 40 anos no deserto para se tornar o líder dos hebreus. Ele vai ver a sarça ardente, ele tinha 80 anos. Davi, após ser ungido rei, assumiu o trono 30 anos após. Assumiu o trono aos 30 anos, cerca de 13 anos após. E nesse processo, você conhece a história de Davi, viveu como um fugitivo, perseguido, até alcançar o trono. Você vai ler sobre o próprio Cristo, você vai ver falar do nascimento do Cristo. Você vê contar a história de Jesus na adolescência, depois, em termos de feitos de Jesus, você vai ver ele iniciando seu ministério há quantos anos? 30 anos. E o que a gente perde é que Jesus ensina para a gente que nós devemos ser eficazes e não ativistas. Porque em 3 anos ele fez diferença no mundo.
Quantos de nós estamos trabalhando 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e fiz 18 anos, sou um jovem lá, e para no meio do caminho, e quando olha para trás não realizou nada. Jesus, o Cristo, está nesse tempo. Com 30 anos começa seu ministério. E ele mudou a história da humanidade, com 3 anos na Terra. E Paulo? Paulo se converte, fica naquele primeiro amor, e começa uma confusão, porque os crentes ficavam assim, será que Paulo... Havia uma estratégia para colocar algumas pessoas para ver os cultos, os perseguidores no meio dos crentes, dos cristãos. Será que Paulo é crente mesmo? Ele que matou há pouco, não é possível. Tira Paulo, manda, Paulo começa um tempo de aperfeiçoamento, e ele vai voltar para conhecer os discípulos, conhece alguns discípulos, e vai nessa brincadeira, em Gálatas você vai ver, 14 anos depois, 14 anos, Paulo, o cara que você fala, 14 anos. O mesmo Paulo, em Atos 16, é impedido pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. Eu fico imaginando os crentes de hoje. Ele não foi impedido de comprar uma casa, foi da vontade de Deus, de ter um namoro, foi da vontade. Ele foi impedido de pregar na Ásia. Ele obedece, e depois, quando você vai ver o contexto da história, você vê o que ele prega na Europa, essas pessoas que foram ensinadas por Paulo voltam, e aí tem um mover na Ásia através disso. A gente não consegue entender essa direção de Deus. Então, irmãos, Deus não se move só por boa intenção, Deus se move pela sua vontade. Talvez a sua intenção seja boa, mas não é para o momento. Porque o que Deus quer é te aperfeiçoar. Não sou eu que vou dizer que você tem que ser aperfeiçoado, mas você precisa perguntar para Deus. Eu estou preparado para realizar? Entenda esse preparo, não é se você é bom, não é se você é ruim, se você sabe falar, não estou falando de nada disso. Primeira vez que eu preguei, meu Deus, eu lembro perfeitamente as atrocidades que eu falei. Estou aqui falando algumas delas, estou brincando. Eu não estou falando de você ser bom, se você cantar mal, não estou falando desse aperfeiçoamento, eu estou falando de trato no coração. Quantas coisas você começou e não terminou? Responde aí. Eu quero encerrar essa mensagem quando José, então, interpreta os sonhos. A Bíblia fala que Faraó muda o nome de José, dá um nome egípcio e dá uma mulher para que ele casasse. E o interessante é que José, mesmo com aquele nome, mesmo casando com aquela mulher, ele não permite que a sua identidade fosse mudada. José vai ter 2 filhos. E quando ele tem 2 filhos, Manassés e Efraim, ele dá 2 nomes em hebraico. Para a gente talvez não faça tanta diferença, para você que escolhe o nome assim, Washington, Wellington, Jandislau. Se você vem lá, igual a família da minha esposa, né? A tia Cida não fez isso, mas quando lá do pessoal do Nordeste que liga o nome do pai, né? Wanderson com Marília, Van Marília é o nome da menina, né? Marivan é o nome do cara, né? Quando José tem seu primeiro filho, ele coloca o nome de Manassés. Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa dos meus pais. No segundo filho, ele tem Efraim. Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Ele está no Egito, com o nome, uma nova cidadania, mas não perdeu a sua identidade. Esse é o povo de Deus. Nós estamos nesse mundo aí brigando por um monte de direito que contraria a verdade da palavra. Nós estamos nesse mundo onde as coisas não são da forma que a palavra diz, mas muitos de nós estão perdendo a identidade. Muitos de nós estão perdendo a identidade. Não vos conformeis com o presente século. Você lembra qual era a interpretação do sonho? O que teria no Egito e, consequentemente, em toda a terra? Fome. Mas quem sonhou foi Faraó, não foi? Faraó sonhou. Qual era o desejo de Faraó? Que quem não passasse fome? O Egito. Mas você conhece o final dessa história e sabe que
através de José, da interpretação dos sonhos, toda a terra foi abençoada. E eu vou continuar dizendo o que falam por muitos domingos. Aquilo que começa em nós precisa encontrar espaço no outro. Nosso Deus é um Deus de coletividade. Por isso, se negar ao movimento de igreja é negar a palavra do Senhor, que diz que nós não devemos deixar de congregar, mas nós devemos motivar nos últimos dias os outros a estarem como igreja. Mas não é para juntar dinheiro do dízimo, não é para você estar mais numa atividade, não, é porque eu entendo que aquilo que começa em mim precisa encontrar espaço no outro. Eu preciso tocar, passar calor, abraço, sensibilidade, olhar, ouvir, emprestar ouvido. Deus, em José, continua operando a promessa de Abraão. Você consegue entender isso? Que a promessa de Abraão vai passando, que a promessa de José, a gente desconecta, não, porque José, não, é a sequência, Deus é um Deus de propósito, Deus não está perdendo nessa linha, não, nós nos perdemos. Deus disse, todas as famílias da terra serão abençoadas. E quando haveria fome no mundo, Deus usa José para abençoar as famílias através do Egito. O Egito politicamente cresceu, aumentou seus domínios, mas o povo não morreu de fome. Irmãos, o desejo do meu coração é que nessa série de mensagens você seja incomodado a ser sensível, que você seja incomodado a entender os processos. Tem gente reclamando, eu estou enterrando os meus dons, e não sei o quê, 20 dias, 30 dias, está José com 13 anos. Jesus, Paulo, tantos outros que passaram pelo processo. Mas talvez Deus queira fazer com você o que fez com José. Usar na obra, mas tratar o coração. Mesmo José sendo governador e alcançada a promessa, ele precisou encontrar com seus irmãos. Não era só esquecer, dizer que perdoou, mas ele teve que encontrar com seus irmãos. Mesmo durante a missão, é preciso tratar das nossas questões. Os líderes estão caindo porque acham que são infalíveis, invencíveis, que foram colocados na posição só de oferecer. Eu não quero ser esse líder. Eu preciso de vocês também, eu quero receber. As reclamações no saque espiritual são daqueles que disseram, eu só dei, eu estou esgotado. Talvez porque o Senhor estava dizendo para você, mas eu disse que você tinha que receber. Que a palavra que você lê não devia ser só para pregar, que a palavra que você lê devia ser também para a sua devocional. Eu queria falar contigo. Eu te dei palavras que talvez não eram para virar mensagem, mas era para virar pregações para o seu próprio coração. Os louvores que você ouve, não devia ser o louvor porque é com tal ritmo, tal nota, deviam ser louvores que falam da palavra. A intenção de você levar a comida, a intenção de você levar a roupa, a intenção de você cantar no louvor, a intenção de você dar aula na sala das crianças, devia ser para cada ensino que você também fosse abençoado, que você também fosse tratado, mas você só deu. Mas o único que é a fonte eterna, o único que é a fonte que não acaba sou eu, o próprio Deus. Você achou que era a fonte inesgotável, mas não é. Talvez os cansaços que nós chegamos aqui foi porque nós dissemos para Deus, Deus, eu me garanto, eu vou, eu faço. José é governador, mas precisou resolver as suas questões. E sobre tudo isso, eu encerro com Gênesis 45, 5. Não precisa abrir a sua Bíblia, só fique atento. José diz para os seus irmãos, agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Deus tem propósito sobre todas as coisas. Quando somos obedientes,
As circunstâncias sempre acontecerão, boas ou ruins, segundo a vontade de Deus. E aí nós podemos olhar sobre essas circunstâncias e entender que as circunstâncias elas são terrenas e momentâneas, mas os propósitos de Deus são espirituais e eternos. Paramos nas circunstâncias porque vivemos uma vida terrena, mas quando entendemos que tudo que Deus faz aponta para a eternidade, aí nós somos motivados a continuar. E sabemos que José entendia que não pararia na prisão, não pararia na casa de Potifar, porque ainda que ele não tivesse virado governador, ainda que o propósito de Deus tivesse sido outro, ele entende que se receberia a sua recompensa, o seu galardão no Senhor, porque o Senhor nos promete eternidade. O problema é que para o povo que responde sobre a eternidade, isso tem sido uma mentira. O mundo tem falado, preciso agora, preciso aqui. A igreja tem a resposta, não será aqui, é para a eternidade. Mas a igreja que tem essa resposta tem vivido uma vida terrena. E o Senhor está dizendo nesta noite, precisamos estar com a nossa cabeça voltada, com a nossa mente ligada nas coisas do céu, apontando para a eternidade. Seus 100 anos na terra é como esse pontinho aqui, ó, comparado a isso tudo aqui, ó. Aqui, ó, seus 100 anos nessa terra aqui, ó, tá aqui, ó, seus 100 anos aqui, ó, tá aqui. Isso porque esse muro, essa parede é finita. Agora, se nós estivéssemos orando numa parede aqui infinita, mas nós estamos vivendo tudo por isso aqui, ó. 100, 120 anos, vocês vão ver, 180, a gente quer viver aqui, ó, tudo aqui. Amargura, confusão, briga. Aí Deus está falando, não, é isso aqui, ó. É isso aqui. Eu prometo um reino sem divisão. Eu prometo um reino que todos são iguais como filhos. Eu prometo um reino, eu prometo, mas a gente quer aquilo ali, ó. Ter visão sem missão nos torna visionários. E nós temos muitas pessoas visionárias, têm ótimas ideias, mas não bota a mão, não. Ter missão sem visão nos leva a trabalhar demais. A gente faz, sem motivo, mas faz o que o Senhor não queria. Está descendo na Ásia, está descendo, mas Deus está falando, é para a Europa. Agora, ter visão e missão faz de nós missionários, pautados no propósito divino. O que você quer ser? Aquele que realiza boas coisas pela sua força ou aquele que realiza boas coisas porque obedece ao Senhor? O Senhor não vive de boas motivações. O que é bom é a sua vontade, que é perfeita e agradável. Fique de pé, querido. Vamos encerrar esse culto cantando ao Senhor. E nós vamos terminar cantando para baixo, não. Vamos cantar uma canção que veio ao meu coração, apesar dela estar sempre no meu ouvido, né? Mas você iniciou esse culto dizendo que só por ele você viveria. E talvez na animação dessa canção conhecida por alguns, você fez declarações que não são verdade. Mas eu quero encerrar esse culto perguntando para você, você quer de fato viver pelo Senhor? Você está disposto a passar pelos processos que o Senhor tem para você? Não é o que o pastor tem para você, a igreja, que o Senhor tem para você? Antes de nós cantarmos, então, feche seus olhos e comece a perguntar para Deus o que Ele quer para a sua vida, no seu ministério. Faça uma reflexão interna e vê se de fato você quer fazer o Senhor adorado, ou você se sente incomodado quando não é reconhecido, visto.
Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel. Ele é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vive está, Ele ressurgiu, sempre reinará. Ele sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim. Salvador e Messias, és tudo pra mim. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Esse refrão é uma verdade sobre a sua vida? Senhor, nós estamos aqui aos teus pés. Se há algum coração altivo, soberbo, traga arrependimento em nome de Jesus. E fala aos nossos corações, para que possamos entender a nossa posição. Toma teu lugar, Deus, nessa hora. Tu és Senhor, Tu és o Alfa, o Ômega. Tu és aquele que morreu, ressuscitou e hoje está vivo. E o que o Senhor pede de nós é tão somente abrir mão do eu, do ego, tomar a cruz e te seguir. Senhor, não nos deixe atrapalhar o que o Senhor quer fazer, mas fala aos nossos corações. Renova, Deus, as promessas que o Senhor falou há um tempo atrás, há meses, anos. Fala aos corações dos teus filhos, assim como o Senhor falou para José, assim como o Senhor falou ao meu coração. Continua a motivar as famílias no serviço da Tua obra, seja no atendimento daquele que está em situação de rua, seja no atendimento daquele que está nos hospitais, sejam as famílias ao redor, seja através do esporte, seja através da missão com adolescentes e jovens. Deus, nós não sabemos, mas nós sabemos que o Senhor pode nos usar. E quando o mundo perguntar, nós vamos dizer: olha, não depende de mim, mas eu conheço um Deus que pode sobre todas as coisas. Eu conheço um Deus que vai além da matemática, da física. Eu conheço um Deus que tem poder para realizar. Que nós possamos responder as perguntas que o mundo tem feito. Onde está a paz? Onde está, Deus, a paz que o mundo pergunta? Nós sabemos, porque nós conhecemos uma paz que excede todo entendimento. Senhor Jesus, não nos deixa que o ego, que o nosso coração, que a inveja venha impedir o agir no meio da igreja, Deus. Que nos ajude a crescer, a criar maturidade, para que possamos ser como discípulos teus, Deus. Ó Deus, nos dê um coração como o de José, que não olhou para a traição, ainda que a traição tenha machucado, que não olhou para a escravidão, ainda que a escravidão tenha machucado, que não olhou para a mentira e para a prisão, que não olhou para o esquecimento do copeiro, mas que entendeu que em tudo debaixo dos céus há um propósito. E o Senhor não joga dados. O Senhor é um Deus de toda sabedoria, de todo entendimento. Por isso, Deus, que nós possamos chegar em algum momento da nossa vida e dizer: não se aflijam, não se perturbe, porque o Senhor me enviou na frente para salvar vidas. Aleluias. Nos use, Deus, naquilo que o Senhor tem feito. Nos use, Deus, para levar palavra de salvação, alimento, renovo para alma, espírito e mente. Leva-nos para casa, Deus, entendendo que só o Senhor reina e é Senhor sobre todas as coisas. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esse tempo, por essa palavra que fala ao meu coração, e que ela encontre espaço nos corações daqueles que nos ouvem hoje, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos cantar e encerrar esse culto com alegria, dizendo: Tu és santo. Vamos juntos? Você pode dizer: Tu és santo e poderoso,
Tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te sigo, eu te ouço, e para sempre te amarei. Diga, Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus é o Emanuel. Ele é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vive está, Ele ressurgiu, sempre reinará. Ele sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, és tudo pra mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Diga, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus é Emanuel. Ele é o Cordeiro que Ele está vivo, Ele vive está, Ele ressurgiu, sempre reinará. Ele sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, início e fim, Salvador e Messias, és tudo pra mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Aleluias. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, que a comunhão, a consolação do Teu Espírito Santo seja com o Teu povo espalhado pela face da terra. Que assim como José, não sejamos sonhadores, mas sejamos obedientes em servir e cumprir os Teus sonhos, Jesus. Fomos criados para a Tua glória, para Te adorar nascemos como cantamos. Por isso, que nessa semana, o Senhor nos deu a oportunidade de responder a pergunta que o mundo tem feito. Paz, alegria, liberdade, eternidade. Leva-nos para nossas casas em paz, certos que o Senhor não perdeu o controle, mesmo em meio a esse caos. O Senhor nos levanta como igreja, como José neste tempo, para levar salvação, alimento, palavra de restauração a toda e qualquer criatura. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, pela Tua palavra que chega a este tempo e nos encontra. Louvamos o Teu nome. Em nome de Jesus oramos, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Não deixe de dar o seu nome para a Escola Bíblica Dominical, caso você queira o material. Não deixe de fazer a sua inscrição ou acertar a sua condição no jantar de casais. E não deixe de dar um abraço aí ou encontrar um visitante e dizer a alegria que você sente de estar cultuando a Deus com ele. Uma semana de paz, em nome de Jesus.